Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, sejam bem-vindos ao canal Em Busca da Verdade. Antes de tudo, antes de começarmos esse vídeo, eu quero pedir para você assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui no card. É de suma extrema importância que você veja ele primeiro antes de ver esse, porque vai ter algumas coisas que eu vou dizer aqui e você não vai entender se não assistir esse vídeo primeiro, que é sobre lei. Você vive antes ou depois de Cristo. Então assista ele, depois volte nesse vídeo e continue assistindo ele. Aí você vai entender todas as passagens que eu citar aqui. Então, para começar este vídeo, eu gostaria de desmistificar uma passagem que tem botado muito medo nas pessoas durante muito tempo, que está lá em Mateus 12, versículo 43 ao 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Durante muito tempo acreditamos realmente que se um espírito sai, ele volta com mais 7 e a pessoa fica muito pior do que era antes. Mas não é bem assim que acontece nos dias de hoje. Isso acontecia antes, porque antes, naquele tempo, Jesus ainda não havia morrido. Não existia a morte de cruz ainda. A natureza adâmica ainda estava no homem. O Espírito Santo não podia habitar no homem. Hoje, já Jesus morreu e deu o Consolador. O Espírito Santo passa assim a habitar no homem. Se o Espírito ele sai do homem, e ao voltar, ele jamais encontrará a casa vazia, varrida e ornamentada se o Espírito Santo está lá. Nem tampouco trazer outros 7 com eles, porque o Espírito Santo agora faz morada nesta casa. Mas então por que Jesus disse isso? Bom, ele disse isso porque era referente a uma doutrina que havia na época. Isso podemos ver em Levíticos, capítulo 16, versículos do 20 ao 22. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então era esse tipo de doutrina que tinha na época, certo? Mas, no entanto, Jesus ele não quis se referir à doutrina ou tampouco aos espíritos. Se lermos o contexto todo, vamos entender que Jesus ele estava falando daquela geração. O que ele queria dizer é que o julgamento daquela geração iria ser 7 vezes pior do que o de todas as outras gerações, porque aquela geração teve Jesus, mas eles não o aceitaram, eles não creram em Jesus. Então o julgamento daquela geração seria 7 vezes pior do que o das outras. Seria referente a isso que Jesus estava falando. É só ler o contexto. Agora vamos lá para Mateus, capítulo 8, versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Mateus 17, 21. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Foi Jesus quem começou a expulsar os demônios e a ensinar isso. Tanto que acharam que isso era uma nova doutrina. Marcos 1, versículo 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem.
Então Jesus deu a mesma autoridade no nome dele aos apóstolos para que expulsassem também os demônios. Lucas 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Um grande problema nos dias de hoje é que muitos, mas muitos mesmo, não sabem que isso foi até o tempo de reforma. Os apóstolos então tinham toda a autoridade no nome de Jesus e expulsavam os demônios. Só que, porém, isso foi durante o tempo de reforma. Para quem não sabe o que é o tempo de reforma, foi o tempo em que os apóstolos passavam o Espírito Santo por imposição de mãos. Porém, quando veio a revelação da fé, isso acabou, porque o povo recebia o Espírito Santo pela fé e não mais por imposição de mãos. Mas se você quiser saber mais, eu tenho mais informações de quando começou e quando acabou o tempo da reforma no vídeo que eu vou deixar aqui no card. Apesar do título ser o batismo, mas eu falo sobre isso nesse vídeo, então dá uma conferida lá. Vemos então em Atos 16, 18 o quão poderoso é o nome de Jesus. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Nessa época, em Atos, ainda estava sob o tempo de reforma. Porém, vai se passar algum tempo e não vai se ouvir mais falar, nem as Escrituras vai ensinar sobre expulsar demônios depois desse tempo. Não tem. Pode procurar que não vai ter. Mas ele não pode ter demônio. Não tem como. Mas então, por que tem muitos casos hoje recente nas igrejas? Vamos ver uma passagem em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, para entender um pouquinho o que foi acontecendo. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vimos então que o Deus deste século cegou o entendimento. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, vai dizer assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos fiéis e por quantos recebem plenamente a verdade. Então, são algumas doutrinas de demônios que se infiltraram no Evangelho. Porque agora, depois da cruz, quando recebemos o Espírito Santo, acontece isso. Vamos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aí vemos que maior é do que o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Mas ainda não foi respondida uma pergunta: por que existem casos de possessões ainda hoje dentro de igrejas? Bom, essa pergunta é muito simples. Se você assistiu o vídeo anterior que eu falei para assistir sobre a lei, se você vive antes ou depois de Cristo, lá diz claramente que se você se submete às ordenanças da lei, você se desliga de Cristo. E lá vimos também que aquele que está na lei, o Espírito Santo não pode guiar essa pessoa. Lembra do que fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo 4? De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha só o versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei.
Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para que a justiça de todo aquele que crê. Agora vamos lá, para 2 João 1, 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Vimos no outro vídeo que o ensinamento era andar em espírito, amar a Deus e amar ao próximo, sem as ordenanças. Então o que acontece no dia de hoje é que aquele que volta à lei, que cumpre ordenanças da lei, como batismo, santa ceia, dízimo, ele se desliga de Cristo e assim fica vulnerável a essas coisas, porque o Espírito não pode guiar. E também durante muito tempo demônios colocaram doutrinas que não foram ensinadas pelos apóstolos, nem tampouco por Jesus, e também não está nas Escrituras, como a cobertura espiritual, a teologia da prosperidade. Isso são doutrinas de demônios. E hoje as pessoas dão ouvidos a essas doutrinas, elas se justificam na lei, ao invés de apartarem da lei e viverem em espírito, porque as coisas do espírito não há lei. Hoje existem casos de pessoas que vão diagnosticar outras pessoas se dizendo profetas e afirmam que existe obra de macumbaria na vida da pessoa. Como pode alguém afirmar tal coisa se aquele que está na pessoa é maior do que o que está no mundo? Uma obra de macumbaria jamais, em hipótese alguma, vai ser mais poderosa que o Espírito Santo. Impossível, inconcebível isso, não dá nem para pensar nisso, não tem como. Nenhuma obra de macumbaria, seja ela qual for, qual seja, não é mais poderosa que o Espírito Santo. Nenhum demônio é mais poderoso que o Espírito Santo. Por isso, se as pessoas não são curadas, se elas são possessas, é porque elas não estão sendo libertas ou o Espírito Santo não estão guiando essas pessoas, por elas se justificarem na lei. Mas para que serve um culto de libertação hoje? Um culto de libertação ele serve para as pessoas se reunirem para um dia a mais para passar a sacolinha do dízimo, para a pessoa ir até a igreja adorar ensinamentos de demônio. Serve para qualquer coisa, menos para libertar. Como em João diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é um culto de libertação que liberta. Isso são ensinamentos de demônio que a igreja ela deu ouvidos a esses ensinamentos durante alguns anos. E aí foram vindo esses ensinamentos e foram sendo ensinados para as pessoas que foram vindo, conhecendo, para as gerações e gerações. As doutrinas de demônio estão tão infiltradas dentro de igrejas hoje que acontece essa blasfêmia. Mesmo usando o nome de Jesus, eu já tive experiências diante de problemas, diante de demônios manifestados diante de mim, que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei. Sobre isso eu não preciso nem comentar, porque já dá para entender que isso é totalmente doutrina de demônio. Aí você pode se perguntar, mas na igreja, nós vamos à igreja, nós louvamos a Deus, servimos ao Senhor, tem muitas pessoas boas na igreja, tem pessoas que louvam o nome dele, honram o nome dele, tem pessoas que expulsam demônios, tem pessoas que fazem a obra dentro da igreja, tem pessoas que servem ao Senhor dentro da igreja. Sim, mas Jesus também, ele disse isso em Mateus 7, 21 ao 23.
Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 15, versículo 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Como já vimos, não é para nos justificarmos na lei, porque Cristo aboliu os mandamentos na forma de ordenanças em sua carne. Então não é mais para nos justificarmos na lei, e sim andar em espírito. Mas não é o que acontece hoje. Hoje se prega ainda a lei. Pregando-se a lei, as pessoas se desligam de Cristo, não sendo guiadas pelo Espírito Santo. Isso as Escrituras nos ensinam. Porque o foco principal das doutrinas de demônios é justamente nos desligar de Cristo, nos afastar do Criador, mas fazendo-nos pensar que estamos servindo ao Senhor, adorando a Deus, quando na verdade não estamos. Estamos dando ouvidos a doutrinas de demônios. Por isso acontece todas essas coisas que acontecem dentro da igreja hoje. Por isso as pessoas ficam possessas. Galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não gostou, pode dar um dislike também. Mas deixe seu comentário. O que você pensa a respeito? O que você acredita que acontece hoje? Deixe algum comentário ou uma pergunta que, se possível, eu estarei respondendo. Se você está chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha com outras pessoas, compartilha com quem você acha que ela deve saber, que ela precisa conhecer a verdade. Bom, até o próximo vídeo.